Hello. Oi, People up pessoas there. lindas aí! Oi, This is Shannon aqui é a and my Shannon sister e Grace, minha and we're irmã here to talk Grace e a about gente what vai does falar your body sobre o que o know seu corpo and sabe what it's been whispering to you. e o que tem sussurrado para você. So, Grace and Então, I a Grace e are eu very somos familiar with the idea muito of body familiar, access. estamos muito We know about familiarizadas com os processos psychiatrists de and corpo de Access therapy and e conhecemos as meditation ferramentas de and the Access e body. usamos nas nossas So, próprias I took vidas, a com nossos facelift corpos, specialty class facilitamos a and especialidade de facelift de and body Access access e and classes de corpo. E body sim, classes. as classes de corpo, as classes de corpo. Na We just verdade, finished an advanced você body acabou de presentation. fazer uma classe de avançada de corpo em Houston? Sim, foi tão legal. E um mês antes eu fiz a classe de 3 dias de corpo em Houston. Então foi super interessante fazer uma e a outra Tell us more. juntas. Então nos fala mais sobre isso. Então, quero dizer, eu fiz os 3 dias de corpo com o pai e é sempre legal falar com ele, porque nunca é a segunda que ele fez na última década, talvez. Certo. E ter tantas novas pessoas, a gente, oh, que lindo. A gente teve 40 e algumas que nunca fizeram uma classe Awesome. de Wow. corpo. Incrível, uau! Isso foi bem divertido e ver quanto eles tiraram disso, quão entusiasmados eles estavam. Então, perceber o que estava acontecendo com o corpo deles foi super That actually legal. brings me Isso, na to verdade, me traz an para awareness of uma what body conscientização do know que meu corpo is. sabe, So, porque Gary and Gary Grace e a just finished Grace facilitating co-facilitaram the advanced body uma class classe in avançada de Houston corpo last em weekend, I Houston no believe. último final de And semana, eu we're acredito. Então, recording this for a you gente está guys. gravando isso para Not sure when vocês. this is going Não to tenho air, certeza quando isso but vai estar ao the vivo, past mas weekend no was tempo on passado December. em It was dezembro. December. It was like the Foi em second weekend dezembro, of foi no December. segundo final de semana de So, dezembro. I, Então, Monday eu, morning, segunda de manhã, woke essa up semana, eu acordei super, super super, dizzy. super And I zonza. was dizzy E eu all tava week. I've zonza o actually been dia quite todo, e dizzy na in the verdade eu weeks that tenho have estado followed. And my bem zonza initial nos dias response was anteriores. sort A of minha like, resposta oh, I don't inicial foi really tipo, like oh, this eu realmente feeling. não I don't gosto want this dessa to stop. Da, 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 sensação, eu da. quero que pare e I'm like, tudo mais. what is this? Então, e foi, o que é Like, isso, tell me, corpo? O que você tá what are tentando you me trying to tell dizer? me? Corpo, Like, o que what você is tá this? tentando And me then I dizer? O que é kept isso? remembering. E eu continuei me Well, no, actually, lembrando, eu sorry. tipo, It was today. não, I went, desculpa, na verdade oh, foi hoje, foi this is tipo, my espera um minuto. ABC. Isso é um ABC. And E foi um ABC bem legal, e eu acho que também porque o Dan e a Simone estavam os dois na classe. Ou então é tipo, ter outros facilitadores que têm feito classes de Access, não sei, yeah, por mais tempo do que eu, e tenho feito Access, não tanto tempo quanto eu, e ter, tipo, é, é sempre diferente quando as pessoas que estão facilitando constantemente, quando você vai, vão em uma classe finalmente, e então é sempre legal de fazer eles receber e poder contribuir com eles, eu acho. Então, foi uma classe bem and it creates interessante so e much more cria tanta transformation mais transformação if you really allow quando people who are você willing permite às to pessoas que estão receive dispostas a bodies receber sort com of like corpos, e é know a tipo, lot about e consciousness sabem and muito sobre bodies. consciência com corpos. Exato, então é tipo, e cria pro facilitador fazendo isso, cria esse fluxo que é super legal na classe, porque todo mundo é convidado para essa grande e diferente espaço, não somente eu, não só os outros facilitadores, mas a Well, classe and completa. apparently even E people aparentemente as who are pessoas como sleeping eu, on que the other estavam side of the dormindo do outro planet. lado do And planeta, sabe, mas sempre and I conectadas. didn't and I didn't even know that Dan E and eu nem Simone were there. So sabia que that a sort of Den e a just Simone gives estavam lá, me então isso me more informa muito perspective mais to do like que meu tap corpo realmente into estava consciousness. tocando na And some people mudança. listening Então, to this tipo, may as think, oh, pessoas dizzy, that's escutando isso, bad, oh, that's wrong. Zonzo, isso é mal, isso é However, errado. if Então, you've been on tipo, the path of contudo, se você consciousness esteve no for caminho any da period of consciência por time, qualquer período de you will tempo, become very você vai se familiar with tornar these bem moments of familiar com esses momentos transformation de transformação, esses períodos de that transformação are que accompanied by what são we call acompanhados dizziness. pelo que a gente chama de, tipo, ficar meio zonzo, meio tonto, e, tipo, nem sempre é confortável, tipo, então isso é incrível, é mágico, e nem sempre é Right. And my dad's confortável. always like, E people nosso bring pai this diz, up a as lot pessoas trazem isso because muito à dizziness tona, can be porque like tá, kind of tipo, zonzo, é, tipo, é algo but it's errado, also something that e can também é algo influence que as how pessoas people experienciam muito experience quando things. todo mundo So se I kept reminding transforma. Então eu myself of continuo me it and being lembrando, like, wow, tipo, how my legal, it's ok, changing right quanto now. tá mudando agora? And it was like my E é tipo, body giving me the no, my body meu did give me corpo the me deu a information to informação transition da this was my transformação e ABC. facetada pelo Otherwise, ABC. honestly, I Caso probably contrário, wouldn't have even provavelmente thought isso about it. nem teria It was my pensado body sobre being isso. E like, meu corpo tava wow, the tipo, universe is uau, o changing. universo realmente tá What mudando. Eu, is tipo, o this? And que my é body isso? giving E me this finalmente, oh, ABC. isso é o ABC. Então, e a zoeira, tipo,
parou totalmente. Então é tipo, o zonzo, tipo, ficar tonto ficou totalmente, mudou totalmente. Então a minha mente não captava isso de todo. Mas você não conectou necessariamente com isso porque você estava longe. Well, there's a million Então, reasons. tipo, tem um milhão de razões. Então, sim, Because we're tipo, not porque taught a gente não é that bodies ensinado que corpos are conscious, são or conscientes, if we ou do, que se a gente começa there are some por. Se benefits você é that alguém that the que, na body has an verdade, intelligence and capta have a que o corpo tem uma consciousness. inteligência ou uma consciência, I think the question então really eu acho que a is pergunta bem like, legal é so tipo, ok, então. what if what O our E bodies are se nossos capable of corpos fossem on its capazes, own, ou que os nossos corpos what if sabem, that's então, so e se isso alien for to the tão definition completamente fora we've da ever been definição do taught que a as gente foi humans? ensinados ou viu? Tipo, talvez não necessariamente você e eu, mas quando você fala com pessoas que vêm na sua primeira classe de corpo, ou vêm no facelift e nunca fizeram nenhuma outro processo de corpo, e a experiência que eles têm é tão interessante, é tão diferente, é tão expansiva e é tipo especial. So if Então, you're tipo, listening então se to você this está and you've never escutando isso e você experienced nunca any experienciou access body, so nenhuma do let trabalho me share de something Access that cool Consciousness, about é uma Access mega Consciousness, ferramenta, addressing caixa de all ferramentas kinds que of está lidando com tudo, na individual verdade, body e tem um specialties montão de and especialidades de hands-on corpo, body então os processes, processos de which the mãos no facelift, the corpo, que o bars, facelift, as and barras são parte. and they're called E são hands-on chamadas because de what we trabalho de mãos no do corpo, with então, porque Access muito do trabalho que a is gente faz é processing the processos, energy of processar a thoughts, energia, os feeling, pensamentos, limpeza, making pontos de decisions vista, that decisões create que limitations. criam limitação. But the interesting thing Mas a I coisa think interessante about que the eu body acredito sobre os processing processos is de that it corpo actually é que, na requires you verdade, requer to que você be with a body and você actually esteja touch com o other corpo e, na bodies and verdade, have your toque body outros corpos e touch. tenha seu corpo sendo tocado e não falar. Yeah. And sleep. Sim, e Or just dormir, completely ou sleep. simplesmente dormir totalmente. Basicamente, algumas pessoas dormem, sim, de verdade. E saem da maca e, tipo, todo um novo corpo. E é tão legal de And when assistir. Grace has a whole new E a body, Grace tem um novo I can corpo really attest totalmente. to Eu that in consigo that atestar isso porque I've had eu tive. my when Então, sometimes quando when algumas I vezes eu process esqueço os my processos de corpo, attitude towards toda a minha things, atitude com how as it will coisas que affect você your nunca iria body, esperar que o your body's corpo, consciousness, que your o body's corpo, a consciência do hands-on corpo iria ter uma playing, influência, como pagar or contas, making that ou phone call fazer really essa important. chamada que você Like, tem I'll get up and take a evitado. body Então, eu process levanto sometimes, de and um it'll just be processo de like corpo, algumas all vezes é the tipo, resistance and toda a difficulty resistência and e triggers are dificuldade em certas gone. áreas é tipo, sumiu. E é tão legal. É super incrível, tipo, usar seu corpo para contribuir é incrível. E, tipo, That diz a Shannon, usar seu corpo para contribuir. that's such an Então, interesting é way to uma think about maneira it tão because interessante de olhar I para wasn't isso, in porque eu Buddhism estava pensando, to tipo, recognize that your para body reconhecer que seu can be a corpo pode source ser a for fonte de reality. transformar a And I love the realidade, way you're mas eu looking amo at a it, maneira that como you você está actually olhando para realize that isso your e body que você, na can be a verdade, reconhece contribution que o to your seu corpo entire pode ser uma life, contribuição para not toda a just sua something vida, that não you somente uma coisa consume que você and medicate, alimenta e medica. Yeah. Então, sabe, sim, então leva pela vida. So could you Então, could you tipo, talk então você, na a verdade, little pode bit falar um about pouquinho mais any sobre like anything that you've qualquer any coisa story that qualquer you want história to que share você about pensa que pode ter processing valor things de that you've compartilhar, learned processos que about você tem passado receiving sobre your body's receber seu contribution corpo, or a contribuição do accessing seu that. corpo, ou acessar isso mais. Bem, essa manhã eu estava em um Zoom com a Índia. As you do. E como você faz? Então, alguém perguntou sobre minha experiência dando à luz, e eu acho que isso foi uma dos exemplos mais concretos que, na verdade, eu poderia pensar, como quanto os processos de corpo contribuíram com o meu corpo, mas também como eu tive que realmente confiar no meu corpo e simplesmente saber que ele sabia o que fazer. E eu realmente estou grata porque eu poderia ir na experiência que eu tive com o nascimento e saber que meu corpo foi feito para isso. E que eu acho que eu me afastei sentindo bem empoderada. E, tipo, você estava no nascimento do Grayson e foi intenso. Mas, tipo, a gente jantou depois disso com a Yeah. nossa família e I tudo like to mais. Tipo, brag. eu My gosto de sister had her acabar minha second irmã, o baby in segundo her bebê bathroom in dela, her New York na City na and na had sua your banheira, first tipo, child as em Nova well. York. E também And that teve was really suas intense. And numa I was like, that's I was piscina like, em aren't we casa. E all teve o having nascimento do children primeiro filho também naturally numa in a piscina, natural de maneira I natural. mean, Então é not algo trying to natural. Eu não tô like tentando criar. I'm not trying ah, to say that eu não tô that's tentando right dizer or não wrong. I fazer isso just é errado. really Eu realmente. Mas era empoderador para mim, porque eu era nova quando eu tive o Xander.
E eu não necessariamente tive essa meu corpo esse ponto de vista que meu corpo era incrível, tipo, eu consigo fazer qualquer coisa, então, tipo, eu vou fazer qualquer coisa. E mudou toda a minha realidade. So that's cool. So Então isso é that's super a lot legal, of isso é you seu corpo kind of like realmente show like yeah, mostrando, tipo, contributing to contribuindo another com uma possibility. outra possibilidade. Sim, e como você estava dizendo com tudo isso, tipo, eu penso que se a gente incluir nossos corpos, tipo, pedir para contribuir, tornar as coisas mais fáceis para a gente, o que quer que a coisa que seja que você faz, realmente torna as coisas melhores e maiores. Yeah. So any of you guys Então, have sim, ever alguns de thought vocês que estão about like escutando isso agora, sparking your que isso é attention tipo at que all? pegou sua One atenção of the de ways you todo, could apply uma maneira that que você is pode aplicar in isso a é really tipo, da like maneira, mas você realmente focus of your pode own interests tocar and isso no seu próprio desires. interesse e Like even if desejos, it's então about mesmo paying que a bill seja sobre pagar uma conta, or you're sick, ou like você tá sick doente, o or seu going corpo through tá something doente, that ou tá makes passando your por alguma body sick coisa, but you pode don't ser feel coisas de normally corpo, mas também reacting to pode that, ser coisas não starting relacionadas to com o bring into corpo, question like, e okay, trazendo uma pergunta tipo, ok, então corpo, what do you know? o que How você can you sabe, contribute? como What's você possible? contribui, você pode contribuir com o que Show é me what's possível aqui, você possible. pode me mostrar o que é possível. Eu amo isso, eu acho que é realmente a diferença entre outras modalidades e Access, o que a gente ensina em And it's Access. such a creative, Então it's such a cool é creative uma practice maneira legal e to criativa, porque realmente creative with ser your living. criativo com seu viver. Like how many people Tipo, ask quantas about pessoas perguntam pro corpo deles paying bills, contribuir com pagar you know? contas, sabe? Tipo, eu não And the sei, tipo, add-on to that e absolutely então, ó, is what nenhuma, tipo, então eu you pergunto o que você could sabe, o que você contribute, poderia contribuir. is that what Então, isso é o que follows, try segue. not to have any Tenta não ter expectations. nenhuma expectativa. That's the key. Essa é a You chave, é ask realmente and then let your body pedir, kind of deixar meet seu it with corpo like what mostrar it o que is você that you're pode nem ser asking for. capaz de imaginar ser possível. And that's what the fun part E of isso é a parte consciousness. That's divertida da the consciência, level of essa é a journey. Like, jornada oh, mágica de, this oh, is isso like, é tipo. because a lot of our, Porque muito da I'll nossa, speak, tipo, eu I'll speak falo, for eu me acho que fala personally. pela Like, how maioria many das of you guys pessoas. have Então, quantos de experienced vocês your têm, body in a experienciaram painful seu way? corpo de uma maneira Your body's dolorosa? difficult, Então, your o corpo é body's heavy, difícil, o corpo é pesado, o corpo whereas dói. in access, we Então, em acknowledge Access, a that gente fala your sobre body's que aware. seu corpo está consciente. What if every E se cada sickness, dor, illness doença que você está has experienciando é capacity uma capacidade that your body que seu has corpo that is tem que você impossible? nunca foi ensinado e que você tem ignorado, então seu corpo tem que ser tão audível que você nem pode, tipo, Yeah, escapar mais isso. Então, tipo, that's a então crucial isso part. é uma parte crucial. And if the E world se was o full of mundo happy tivesse bodies cheio and de people who corpos trusted felizes e their pessoas que body confiam and nos seus listened to their corpos, body and escutam trusted their body, o corpo, what would happen incluem o in their corpo, o que life esse mundo sentiria, tipo, como and how do we seria. get to E that como a point? gente chega Well, it nesse starts with mundo. E isso one começa your com você e seu corpo mágico. Yeah. can one body Então, make um a corpo pode difference? fazer a diferença. Absolutely. Absolutamente, Absolutely. absolutamente, absolutamente. Cada vez que você inclui seu corpo em qualquer coisa, o que está comendo, o que está vestindo, no movimento que ele quer fazer, você está criando esse espaço para outras pessoas, na verdade, terem isso também, em outros corpos, e reconhecer para você. E isso é o que cria, tipo, o efeito I love that onda, that tipo, e o idea. efeito que Like propaga por due tudo to isso. like Então, oneness. Like e que all vai para a energy unidade, toda a energia we're not está actually conectada. living A one gente não está single vivendo entity nesses that's corpos que connected são to ilhas que everything estão everyone. desconectadas This de is tudo not e a woo todos. woo point Isso of não é tipo um view. ponto de This vista, is science isso é tudo based. baseado em Energy ciência, is energia interconnected. Your está body, energy interconectada, seu your corpo, body a is energia que energy. constrói seu corpo é a My energia que sister's body is constrói the floor, the o corpo da minha ceiling, the irmã, o sun. Like it's teto, all o sol, o chão, tipo, connected. Your tudo está body is conectado. Então, separate on its fingir que o own seu corpo é is separado e está só é falso. Grace was E o que a indicating Grace that está everything indicando cada vez que you você, say, tipo, you eu acho que said, você disse, você não witnessing disse, your talvez você body disse inclui seu corpo no que você where come, no que food. você faz, no que Anytime como you se move. listen to Então, the cada vez que body, você it's a escuta o vote corpo, for a é um bettering voto that para relationship. um melhoramento desse relacionamento I had que eu recently, the tive. last Então, nos últimos 6, 7 months, 6, 7 have meses, eu been realmente committed to estive getting 10,000 comprometida a steps a ter day. 10.000 passos por dia. And it was just like an E foi experiment. como The uma first experiência, time tipo, eu I sempre released tentei coisas and diferentes. if my
E se funciona para o meu corpo incrível, se eu preciso modificar, é incrível. Se não funciona para mim, deixa para trás. E eu fico na pergunta. E mais 10 mil passos por dia, a coisa tem sido uma das coisas, das intervenções mais fáceis que eu tive, que encontrei que faz meu corpo sentir tão melhor. Mas os últimos dias, o tempo tem estado horrível na Inglaterra. Eu tô tipo, eu não quero isso. Então, e é escuro 4 da tarde. Tipo, é ok. Então, eu não vou fazer os passos. E o sono piorou muito. E meu corpo me disse de noite, é tipo, eu prefiro fazer os passos. Eu sou ok de ficar com frio e chuva. Então, anda esses passos e tudo vai funcionar melhor. Então, eu escuto você, corpo. Esses 10 mil passos são tão fáceis de fazer para mim pessoalmente que melhora a experiência do meu corpo de viver. E isso eu sei, e agora eu descobri isso para mim. Tipo, o meu corpo sabe disso, que é importante, porque a gente vive num mundo em que todo mundo tá constantemente dizendo um pro outro que deve ser verdadeiro para o corpo deles, e como, tipo, qual é a melhor maneira de fazer certas coisas. Porque o que funciona para o corpo da Grace não vai ser o mesmo que funciona para o meu corpo e vice-versa. A gente, na verdade, tem um corpo único, cada um de nós. Tipo, eu amo caminhar, mas eu também, sabe, eu tenho estado levantar pesos e fazer isso. Então, é tipo, eu faço isso o tempo todo. E muda o tempo todo. E é tão. Eu gosto de ter essa fantasia de todos os influencers de fitness e todo mundo que está educando bom ou mal sobre corpos no mundo começam todos os seus materiais com o que seu corpo sabe. O que é engraçado é que é um pouquinho mais falado mais, tipo, onde as pessoas vão dizer, tipo, faz o que funciona para o seu corpo, ou certas começam por falar mais ou menos sobre isso, mas é tipo, é diferente. Não é realmente a partir desse ponto de vista de tudo, qualquer coisa é possível. E se você é uma dessas pessoas que tem um relacionamento naturalmente fácil com seu corpo, eu tenho inveja de você, porque eu diria, isso não tem sido, eu tive realmente que priorizar meu corpo e construir esse relacionamento de confiança, porque isso não tem sido um lugar natural para mim. Então, tipo, sabe? Então, onde quer que você está com seu corpo agora, quer você ama ter um corpo ou você realmente não ama ter um corpo, isso é realmente o processo de corpo de Access, as ferramentas de Access faz, são um grande papel em contribuir com essa transformação. Sim, absolutamente. Você precisa olhar, tipo, é adorar seu corpo, confiar no seu corpo, estar grato pelo seu corpo. Isso é uma atitude popular? Não, eu acho que a maioria das pessoas, talvez eles fazem isso, adoram corpos, mas a partir de um julgamento não tem. Realmente, eu acho que melhor que eu me senti foi quando eu não tocava meu corpo. Tipo, meu corpo mudou tanto, quando eu não julgava meu corpo. Era quando ficava melhor, tipo, em que eu percebia a potência disso, o poder disso, a maneira que eu posso mudar qualquer coisa e mudar, tipo, deixar ele mudar tão rápido, mas só que você começa julgando ele mal, você começa a limitá-lo, mal você toma um ponto de vista, é tipo, tudo para. Então, eu acho que isso é realmente a parte maior dessa conversa. Você pode chegar no que o seu corpo sabe, você pode ser, o seu corpo pode ser uma contribuição, enquanto simultaneamente você está julgando? Não, não. Então, e se a jornada da encarnação se torna, ou se o compromisso se torna, ok, o que quer que se requeira, eu vou ser honesta comigo se eu estou julgando o meu corpo ou julgando corpos. Porque isso talvez é o primeiro passo para as pessoas parar tudo, pode ser o maior salto, mas mesmo reconhecer que tem um julgamento é um primeiro passo incrível. Sim, eu concordo. Eu acho que isso é o primeiro passo. Então, se as pessoas reconhecem que tem julgamento deles ou de outras pessoas em relação ao de corpo, então dicas que podem fazer com essa conscientização. Então, perguntar quem pertence primeiro. Então, a primeira ferramenta que você recebe em Access é a quem isso pertence. E quando você está crescendo, quando a gente estava crescendo, a gente falava o tempo todo, a gente toma julgamentos de outras pessoas ao seu redor. Então,
Você comprou julgamentos da sua mãe, ela comprou julgamentos da mãe dela, de onde eles vieram, e você pode deixar eles irem. Então, em uma classe de Access, a gente pede para você usar esse um céu declarador e e que mais você faria, Shannon? Então, tipo, isso é tipo quem isso pertence, mas ultimamente a quem isso pertence, eu acredito que todas as ferramentas em Access são essencialmente desenhadas para fazer você escolher. E se você sabe que está julgando, então você sabe que você também pode não julgar. Sempre tem uma escolha, e como você escolhe pensar, é 100% em você, no seu poder. Então, isso é a coisa que você tem tal supremacia com isso, é como você pensa. Absolutamente, mas uma das grandes coisas que você tem que incluir nisso, nesse enunciado declarador, é que você não está só pegando. Não está só pegando seus pensamentos, a gente está todos conectados, você está consciente, seu corpo está consciente, você está consciente. Então, o que a Grace estava dizendo sobre a quem isso pertence é o início de reconhecer que você está consciente das coisas das outras pessoas. E a profundidade dessa conscientização, mesmo tipo, eu tô entrando profundamente vestidos de consciência nessa interconexão. Então, julgamento é popular, mas não é essencial. Sim. E também julgamento é, tipo, a gente fala muito sobre sair das nossas limitações, nossos julgamentos é o que nos mantém na nossa limitação. Então, logo que você começa a escolher algo diferente e não julgar e ir com ponto de vista interessante ou não julgar, então você, na verdade, tem muito mais disponível para você, e você tem mais escolhas, e você, na verdade, pode escolher algo diferente, como a Shannon disse. E eu acredito que escolher não julgar é é mais difícil do que levantar peso pesado, é mais difícil do que ir numa dieta grande, é mais difícil de. Então, eu só quero colocar isso em perspectiva, porque não tô tipo, é tão difícil, mas o que na verdade eu tô tentando indicar é que se você definir que é sempre impossível parar de julgar, a gente capta, tipo, o julgamento é tão em todos os lugares, você tá pegando isso o tempo todo. E enquanto, tipo, eu tô assumindo que a maioria das pessoas escutando agora nisso são adultos nesse momento, mas quando você entra na parte adulta, você desenvolve a parte de pensar de maneira bem dinâmica. Então, quando você chega nesse ponto de realmente querer algo que o seu corpo seja diferente e não vir a partir, tipo, não tem que vir a partir de força, julgamento e violência, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo com corpos para mudança. Então, se pudesse vir a partir, devo dizer, bondade, permissão, confiança, vulnerabilidade, presença. Oh, permissão, eu amo essa ferramenta com os corpos. Porque a Grace e eu somos todos, facilitamos por muitos anos, facilitamos muitas coisas de corpo. A Grace e eu disse isso no início, eu acho que a Grace e eu facilitamos um treinamento de facelift. Um dos facelifts é um dos processos de corpo específicos e muito do que a gente capta é as pessoas vindo que estão lá porque acham que não se parecem certo e querem e estão tentando mudar algo sobre a aparência deles. Eu tive uma coisa, um ponto mais profundo sobre isso. Ok, permissão, sim. E é tipo, se você usa as ferramentas de consciência no topo do julgamento, você não capta, na verdade, não recebe, não percebe o ouro, mas se você puder aprender a estar na permissão de como o corpo quer ser e deixar os processos de corpo levantar as megatoneladas de julgamento que você tem levantado, escolhido, então, colocado a sua cara, tipo, bem nisso, e uau, as pessoas parecem diferentes. Então, é tipo, a Grace disse que se vocês se lembram ou não, mas muito sobre 15 minutos atrás eu estava falando sobre ver as pessoas sair da maca na classe avançada de corpo e outras classes de corpo e ver quão diferentes se parecem. A consciência, tipo, levantar e tá, tipo, eu teve na classe no final de semana essa pessoa, exatamente, então você tem que olhar para o que mudou eles. A energia transformou. Eles não tiveram facelift, eles não tiveram uma lipo, eles não perderam 10 anos de idade, e os julgamentos deles mudaram. E o corpo se apresenta de maneira diferente quando você não está reprimindo ele com pontos de vista e julgamentos.
É mágico. Nossos corpos são incríveis. Quando eu tava treinando o Xander pra fazer xixi que tipo, isso é incrível, então essa coisa mais legal que eu uma vez disse. Meu corpo é incrível, que incrível. Eu amo isso, então vai ser minha nova associação com o momento de fazer. Meu corpo é incrível. Então foi chamado de potty time, que é para tempo fazer para aprender a fazer xixi. Então eu gostaria de compartilhar isso. Eu acho que eu gostaria de compartilhar isso porque isso tá no YouTube, alguma coisa. Eu tenho certeza que eu consigo encontrar, que é potty time, que é é algo que é incrível. Eu vou buscar por isso. Mas eu tô tipo, se todo mundo começar nossas vidas assim, eu acho que as crianças, tipo, isso é tão legal. Então, eu vou dizer pra você, parece que tem muita, tipo, eu nem, eu consigo, eu olho pra isso com nossas crianças como estão na escola e na realidade, desde o que é possível pra eles agora, comparado com antes, não foi muito tempo atrás, mas é totalmente diferente, totalmente diferente. Eu acho que nossos filhos são incríveis, mesmo que a gente teve acesso a isso bem cedo. Eu tinha 5, 6. Quando o pai começou, eu estava tipo, eu penso que meus filhos pelo menos têm, e seus filhos também que têm tanto mais alegria com o corpo deles e facilidade com o corpo deles. E tipo, e é simplesmente, é um mundo diferente. Sim, 100%. Algumas vezes eu tô, tipo, eu tenho que aprender. Faço essa coisa, tipo, ok, eu vejo como eles lidam com uma nova comida, ou funcionam com alguma coisa com o corpo deles, eu tô, tipo, oh, eu gostaria disso, ok, então, que energia, de que universo está vindo para eles? E eu aprendo, eles ensinam você tanto, se você estiver disposto a receber dos seus filhos. E de tudo. Sabe, porque os corpos são naturais, organismos naturais, e o que eu quero dizer com isso é que são feitos da mesma coisa que a Terra, literalmente. Isso também não é tipo, tipo, isso é um fato, o seu corpo é literalmente feito do mesmo materiais que a Terra e as estrelas. Você só tem um corpo porque você vive nesse planeta. Então, quanto mais você está disposto a ser em conexão com a natureza. É tipo, é uma boa dica para conectar com a natureza e também como você se conecta com a natureza. Você literalmente, você pode. Eu me conecto com a natureza, então isso é minha terra, sabe? Tipo, mesmo quando eu não tô em casa, tipo, você tem um corpo mágico, Grace. Então, uma das coisas que eu realmente gosto de apontar quando eu estou falando sobre conectar com a natureza e com o corpo, você tem que ser honesto com você. Se você passa a maioria do seu tempo fora da sua mente pensando, desencarnado, tipo, você é uma grande mente arrastando um corpo abandonado por todo lado. Se você está no seu corpo, do seu pescoço para baixo, enquanto mais você pensa, menos seu corpo faz. Então, tipo, como você pode funcionar se você não pensa? Você tem que aprender a saber. Ah, saber. E agora a gente vê no ciclo complexo que o seu corpo sabe exatamente. Então, dica da Gracie e a Shani. Eu espero que você use algumas delas. Sim, isso é tipo, chegando nessa conversa, tipo, é tão fácil falar sobre essas coisas, mas realmente colocar em um lugar, tipo, é tão transformador. E tenho 25 anos na estrada de implementar essas coisas e aprender a confiar no meu corpo e a comprometer com ele, não importa, eu não vou fazer meu corpo errado com isso. Yeah. E é tipo, e é trabalho, você não é simplesmente, não é necessariamente. Um dia eu acho que se torna uma segunda natureza. Sim, exatamente. Você tem que trabalhar nisso. E algumas vezes a gente fala, tipo, o que está acontecendo. E, tipo, exato. E tipo, isso é a consciência, esse amigos de consciência que podem contribuir com você chegar no seu saber mais rápido e contribuir com você. E eu estou usando muito a palavra contribuindo, mas contribuir com você sem julgamento.
presentear você, fazer uma pergunta para você, não tem julgamento de você. Isso é realmente o ideal. E isso realmente começa com você, então ser isso para outro, você tem que ser isso para você primeiro. E pode ser uma opinião, isso é uma bênção na vida, que é poder estar aí para você, poder conhecer você, poder se conhecer. Eu acho que tem uma música que vai desse jeito, tipo, saber conhecer você, conhecer tudo sobre você. Exatamente. Ok, então a gente espera que vocês tenham curtido essa jornada. Então, nessa coisa, então na Walk Talk Lane. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Shane Márcio Prosperar. Obrigada, Grace Face. A gente mal pode esperar por brincar com vocês, que aparece em qualquer classe que a gente estiver pelo mundo. E, por favor, saiba que você não está sozinho. A gente ama você, a gente confia no seu corpo. Mesmo que você não confie. Como pode melhorar tudo isso? Adeus, gente. Adeus.